uma das poucas mulheres que se tornaram faraó. Seu reinado, marcado por grandes construções e por um forte comércio internacional. Mas afinal, quem é ela e por que tentaram apagar ela da história? É o que vamos decifrar para você a partir de agora. Apagada na história. Uma figura singular na história egípcia, uma vez que foi uma das poucas mulheres a assumirem a posição de faraó. Seu reinado ficou marcado por grande prosperidade, especialmente por conta do forte comércio que se desenvolveu durante o período. Ela foi faraó por 21 anos, durante o século XV a.C., nascida por volta do ano 1507 a.C., sendo filha de Tutemés I, faraó, e sua primeira esposa, a rainha Amossis. Por ser filha do faraó Hatshepsut, foi uma mulher de grande importância no Egito, e seu nome atesta isso, pois é traduzido como a mais importante das nobres damas. O grande destaque da vida de Hatshepsut foi ter sido faraó. Mas outro grande evento que sofreu depois que sua vida terrena foi a tentativa de apagamento da sua história. Uma série de esculturas e outros artigos sobre Hatshepsut foram vandalizados para apagar os rastros de sua existência, fato atribuído pelos historiadores e Amenófis II, filho de Tutemés III. Pai de Hatshepsut e então faraó, Tutemés I preocupava-se com a continuidade de sua linhagem. Ele não teve nenhum herdeiro com sua primeira esposa, mas teve um filho, Tutemés II, com sua esposa secundária. Tutemés I casou Tutemés II com Hatshepsut para garantir a legitimidade de seu filho, também meio-irmão de Hatshepsut. A ligação de Hatshepsut com o trono egípcio teve início com a morte do pai dela. Após Tutemés I morrer, Tutemés II tornou-se faraó e Hatshepsut, sua esposa, tornou-se rainha do Egito. Bom, nessa posição ela também assumiu a posição de esposa de Deus, um cargo muito importante relacionado à adoração de Amon. Nessa função, ela atuava como auxiliar do alto sacerdote do templo de Amon em Karnak. Essa função também lhe dava importantes poderes políticos. Do casamento de Hatshepsut e Tutemés II, nasceu uma filha chamada Neferuré. Como Hatshepsut não teve um herdeiro com seu marido, sobrou para Ísis, a esposa secundária do faraó Gera I. Com Ísis, o faraó teve Tutemés III, nascido por volta de 1481 a.C. Pouco tempo depois, em 1479 a.C., Tutemés II faleceu, deixando o trono para o herdeiro. Quando Tutemés II morreu, Hatshepsut assumiu como regente do Egito porque Tutemés III não tinha a idade para tanto. Essa regência era apenas um governo de transição até que Tutemés III tivesse idade suficiente, mas durante o 7º ano de sua regência, Hatshepsut assumiu como faraó. Os historiadores não sabem como se deu essa transição de Hatshepsut de regente para faraó, mas ela de fato assumiu o poder egípcio por mais de 20 anos. Ela assumiu os títulos de um governante máximo, embora ainda chamasse publicamente Tutemés III de faraó. A subida de Hatshepsut a tal posição aconteceu em 1478 a.C. Ela foi o 5º faraó da 18ª dinastia e seu reinado ficou marcado pelo desenvolvimento do comércio. Hatshepsut procurou usar a iconografia egípcia como um meio para reforçar a sua posição no poder. As esculturas e os desenhos a retratavam com feições masculinas, escondendo traços do corpo feminino como as mamas. Os historiadores entendem que ela usou desse artifício como um meio de fortalecer o seu poder simbolicamente. Ela nomeou a própria filha para a posição de esposa de Deus e garantiu que ela se casasse com Tutemés III. A prosperidade do reino de Hatshepsut é atestada pelos historiadores pela quantidade de grandes obras cujas execuções foram ordenadas por ela. Um dos destaques é o templo de Del-Bahari, além da câmara mortuária que ela construiu para si e nomeada de Del-Bahari,
traduzido como Maravilha das Maravilhas. Ela manteve importantes laços comerciais com reinos vizinhos, com destaques para uma expedição para o reino de Punt, localizado nas atuais Somália, Etiópia e Eritreia, e conhecido por ter vendido inúmeros artigos de luxo para o Egito. Hatshepsut morreu em fevereiro de 1458 a.C., e acredita-se que a causa de sua morte tenha sido câncer nos ossos. Outras pesquisas ainda concluíram que ela possuía outros problemas de saúde grave, diabetes e artrite. Com a sua morte, Tutmés III pôde assumir o poder egípcio plenamente. Décadas depois da morte de Hatshepsut, seu nome foi apagado de escritos e sua imagem em esculturas e pinturas foi vandalizada como forma de apagá-la da história egípcia. Os historiadores acreditam que isso foi promovido por Amenófis II, filho de Tutmés III. A história de Hatshepsut foi resgatada quando seus restos mortais foram encontrados no começo do século XX. E então, você sabia que existia essa deusa que tentaram apagar da história do Egito Antigo? Deixe aqui nos comentários. Se inscreva no canal, clique na opção todas no sininho e, claro, deixe aquele like para a gente chegar para mais pessoas. Muito obrigado pela companhia de todos. Se cuida. Nosso encontro é por aqui na Fatos Descobertos Brasil. Grande abraço. A gente se vê. Tchau.